A gente foi ensinado a guardar, preservar, segurar. Mas e se justamente essa tendência a segurar, for o que esvazia a vida? O texto de hoje, do livro de Bert Helling, Êxito na Vida, Êxito na Profissão, ele nos convida a um movimento contraintuitivo. A plenitude é o título do texto. E nós vamos ver que a plenitude, ela não cresce quando nós retiramos, quando nós seguramos, preservamos. Ela cresce quando nós permitimos o transbordamento. Então, o título de hoje é A Plenitude. Antes de começarmos, fecha seus olhos, mesmo que você já esteja, meio sonolento pelo horário. Fecha os olhos um pouco, se conecta com você. Perceba como que está o seu corpo. Movimenta os seus ombros. Sustenta os seus pés apoiados no chão. Ou caso você esteja ainda na cama, dobre as suas pernas. Alinhe a sua coluna. Perceba como que estas palavras chegam até você. A plenitude, ela só acontece no transbordamento. Respira. Talvez você seja uma daquelas pessoas que entenderam que você precisa segurar, reter, acumular para se tornar próspero. Plenitude é um convite, o contrário disso. Mas existe uma forma sábia de se fazer isso. Porque nós precisamos compreender o que é o transbordar estando cheio. Porque muitas pessoas também confundem. Elas transbordam estando vazias. E aqui também é um problema. Pouse as suas mãos sobre as suas pernas. Imagina que tem um fio no topo da sua cabeça. E você inspira, levando o ar para dentro de você, puxando o ar pelo nariz. Solte a sua barriga, mantendo o seu tórax imóvel. Quando o ar entra, quem se move é a sua barriga. Encha a sua barriga de ar. Solta a sua barriga. Expira, soltando o ar pela boca, contraindo a parede abdominal. E você imagina que o fio no topo da sua cabeça alonga a sua coluna, empilhando vértebra sobre vértebra, mantendo o seu queixo alinhado
nem é para o alto, nem é para baixo. É um queixo na horizontal. Abra o seu peito. Devagar, abre seus olhos. E nós vamos ler o texto A Plenitude. E Bert Hellinger diz o seguinte: a plenitude transborda. A plenitude não pode reter nada. A plenitude humana flui pelo amor. A plenitude não necessita de reabastecimento. A plenitude renova-se de forma criativa de instante a instante. O criativo não conhece a carência. O criativo não conhece o vazio. Dessa forma, nossos êxitos se renovam, transformam-se em mais à medida que transbordam e se tornam um ganho para muitos. Ganho este que transborda sobre todos eles. Então Bert traz uma pergunta: existe algo que pode estar mais a serviço da vida e de sua plenitude crescente, senão esse servir de maneira criativa? Esses êxitos nos presenteiam com muita alegria de viver. Por meio deles, conquistamos muitos amigos. Isso também é um êxito, talvez o nosso êxito mais belo. Somente aquilo que está pleno, mas não se move, fica oco e pobre. Prestem atenção nisso aqui, porque aqui Hellinger está diferenciando pleno de plenitude. Eu vou até repetir o parágrafo. Somente aquilo que está pleno, mas não se move, fica oco e pobre. Então o que ele está dizendo é que se você está abastecido, mas você não se move, porque você está segurando, você fica vazio, oco. São aquelas pessoas que ficam juntando dinheiro, pegando migalhas. Nós vimos isso no último workshop, do sábado passado, que foi, gente, às vezes eu fico até em conflito, sabe?
Porque eu fico pensando, será que eu devo ou não devo insistir com as pessoas para que quando tiver um workshop de constelação familiar intenso, quando você escuta aquele chamado, você tá aí com dificuldade ou financeira, ou com dificuldade com os negócios, ou que você ainda não compreendeu que relação é essa que nós precisamos ter com a vida, venham. Porque é incrível quando todos se trabalham. O último sábado, nós tivemos um workshop, A Alma do Negócio. Foi um grupo tão potente, todos estavam tão envolvidos e foram tantas informações que o campo nos mostrou a todos. Todos, absolutamente todos foram trabalhados. Então, muitas vezes, nós temos uma falsa ideia do que é transbordar. Essa coisa de ficar contando dinheiro e guardando, não comemorando, não colocando para mover. Por quê? Porque você pode guardar um medo dentro de você. Medo mesmo. O medo nos impede de mover. O medo nos impede de comemorar. O medo nos impede de transbordar. Isso é o medo da vida. Então nós nos apegamos, né? Nós vimos ontem, o texto de ontem, aliás, o texto dessa semana, eles vão um complementando o outro, né? Ontem foi sobre o apego, que são lidar com as perdas. Não é fácil. Inclusive, eu deixei uma caixinha de perguntas lá nos stories e várias pessoas comentaram. Eu já deixei algumas respostas, porque tem pessoas que fazem alguma pergunta para mim que ela é ampla, né? Então, eu deixo as respostas nas caixinhas. Assistam, talvez tenha algo que você compreenda, talvez tenha algo que te ajude aí a elaborar algum comportamento seu. Olha o que Helling fala. Plenitude é somente aquilo que flui. Ela se renova quando transborda. Inversamente, perdemos aquilo que queremos segurar e conservar para nós. Tudo aquilo que você quer conservar se perde. Embora pensemos que o temos e o possuímos, ele se consome. Transforma-se em menos e esvazia lentamente. Sabe, é como você colocar uma água num pote e ali, num belo dia, você chega e aquele pote está seco. Por quê? Porque a água evaporou-se. Ou então, ela apodreceu. Quando, depois de certo tempo, é uma pergunta, quando, depois de certo tempo, a nossa fonte parece secar, ela acaba com isso. Quando? Ela segue fluindo através de outros, como a vida através de muitas gerações. Logo, a fonte, ela não se esgota. Mas tudo aquilo que pode morrer é esgotável.
Por isso que papai e mamãe não são fonte. Meu pai e minha mãe não são minhas fontes. Meu papai e minha mamãe é o lugar onde a fonte está. Mas não são eles. Mas é de onde vem o fluxo. Por meio deles. Não está neles. Tem muitos filhos que esgotam os pais até a última gota, esperando a herança, ou então estando lá. Por quê? Porque muitas vezes é até uma exigência dos próprios pais. Mas a vida não flui por meio de você. Porque a sua própria vida está escassa. Porque você não está transbordando. Por quê? Porque você está olhando para trás. Então, de modo semelhante, acontece com nossos êxitos. Tem seu momento. Porém, todo êxito não seca, desde que você continue se movendo. Então, não existe o chegar lá. Existe o ir. Por isso que toda pessoa que está acreditando que vai chegar um momento que vai parar, ela está o quê? Cultuando a morte. Tudo o que serve à vida prossegue com a vida. Quando a nossa fonte parece secar, nuvens novas ascendem, trazendo chuva em abundância, cujas águas empurram para sair à superfície através de muitas fontes e seguem fluindo através delas. Dessa mesma maneira, nossa vida e nosso êxito seguem caudalosos e criativos através de muitas fontes novas. Por outro lado, o que isso significa? Isso significa que acolhemos de forma criativa o que nos chega da plenitude de muitas pessoas. E nos transbordamos para muitos com a nossa plenitude, com o nosso e com o sucesso deles. Com o nosso e com o amor deles. É quando os rios se encontram e desaguam no mar. Feche os seus olhos novamente. E se você está vivendo em conflito, se você é aquela pessoa que fica amarrando, poupando demais, que você impede que o fluxo siga e chegue, inclusive, naqueles que vêm depois. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Passa a sua língua pelos seus dentes, pela sua gengiva. Perceba como que está o músculo do tecido da sua face. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Apenas observe o seu corpo.
Vamos pensar juntos. Abra seus olhos. Quais são os pontos chaves que esse texto nos traz? Primeiro, nós podemos considerar que Bert está dizendo que plenitude não é acúmulo. Plenitude é fluxo. É aquilo que circula. E quanto mais circula, mais ele transborda. Por isso que a plenitude, ela não pode ser retida. Não é sobre ter mais. Aqui também tem um outro detalhe. Porque quem acumula quer ter mais. E isso só demonstra o tamanho do vazio e o tamanho do medo. Tem muitas pessoas que acumulam porque tem medo da velhice. Por quê? Porque a velhice é uma fase que nós já não vamos trabalhar tanto. Vou lançar uma reflexão aqui para vocês. Ah, Ronivalda, é verdade. Eu estou acumulando para eu ter uma velhice tranquila. Então, isso significa que você acredita que não existe sabedoria na velhice. E que você vai passar a sua velhice comendo o que você acumulou de bens materiais. É aquele velho ensinamento, né? Você acumula, desgastando você, para na velhice, obviamente, que você vai precisar de tudo isso que você acumulou. Por quê? Porque você precisa gastar com a sua doença. É aquele velho ditado, né, daqueles que não vivem sem plano de saúde. Passa dificuldade, mas o plano de saúde está lá. Mais caro do que o próprio aluguel. Não é estranho? São reflexões. Porque então você está dizendo que você está na onda daqueles que cultuam a doença. Sim, os planos de saúde estão muito bem, obrigado. Eles estão super bem. Possivelmente os proprietários devem estar andando de jatinho, quando você está andando a pé, porque você está ali, né, comprando o seu pedacinho no céu. É exatamente isso. E nós sabemos disso e continuamos fazendo. É verdade, Ronivaldo, mas eu tenho que ir lá, ó, pagar a minha mensalidade. 1.500 conto. Ai, gente, leva isso para os seus processos terapêuticos. Por quê? Porque a plenitude, ela está em outro lugar. Em outro lugar, totalmente diferente. O corpo vivo, ele flui, é fluxo. Quando algo é retido, você automaticamente está provocando uma doença. Então, realmente, você precisa do seu plano de saúde. Não deixe de pagá-lo, porque realmente os médicos, os planos de saúde vão precisar do seu dinheirinho. Então, o medo de perder nos faz perder. Exatamente.
Então nós perdemos aquilo que queremos segurar. A tentativa de conservar gera escassez. Nós vimos isso no sábado, né? Foi lindo, gente, lindo. O próximo workshop, a alma do negócio, vai acontecer no mês de agosto. Mas no mês de maio, nós teremos o workshop sobre saúde, tá? 30 de maio, deixa anotado aí. Para quem já compreendeu que esses grupos trazem uma consciência muito ampla. Depois eu já começo a divulgar com o folder bonitinho, mas para quem já está me ouvindo, já reserva essa data, 30 de maio. E 22 de agosto, a alma do negócio. Apego, nós vimos isso ontem. Isso é apego, e apego não é amor. Apego é medo. Lembrando ainda que apego é biológico, por isso que pode ser que você o tenha, mas é porque lá na sua infância você não teve a quem se apegar. Então, como você não teve com quem se apegar na infância, porque as pessoas que precisavam ser os objetos de amor e de apego, trazendo aqui a consciência de vocês, a mãe é o primeiro objeto de amor e de apego, e que ela depois ela transfere isso, aos poucos a criança vai se pegando em outro objeto, que é o objeto de transição, que pode ser uma naninha, que pode ser uma chupeta, que pode ser um ursinho. Então, enquanto a mãe está saindo, às vezes, para trabalhar, a criança se acalenta. Então, o apego, ele é biológico. Eu expliquei isso ontem. Inclusive, tiveram várias perguntas sobre isso. Eu respondi lá nos stories. Depois, vocês acompanham lá. Se tiver alguma pergunta para fazer, façam lá na caixinha de pergunta. Então, quando nós compreendemos que essa biologia do apego, ela perdura na sua vida adulta e você está apegado a coisas e controlando, é porque tem um vazio emocional dentro de você que precisa ser tratado. Isso é tratável. É isso que se trata em psicoterapia, né? Psicoterapia não é bate-papo, é você abrir um espaço inflamado, adoecido. Então, quando nós compreendemos isso, nosso sistema nervoso, ele tenta garantir o quê? Segurança. Então, você não está errado ao se apegar. Eu não estou fazendo nenhuma crítica. Nem estou fazendo crítica a você acreditar que tem que pagar plano de saúde. Eu não estou te fazendo uma crítica. Eu estou te fazendo um alerta. É diferente. Eu estou te alertando que isso é um sintoma. E que se isso virou para você uma verdade, significa que você se apegou ferozmente a uma crença. Porque é exatamente isso que trava o fluxo. E quem é que vai pagar um preço? Aqueles que vêm depois de você. Então, o que não se move apodrece. Aquilo que está pleno, mas não se move, fica oco e pobre, né? Essa que é a frase que ele usou. Olha como que ele coloca. Gente, pessoal que está chegando agora, nós estamos lendo o livro Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Já estou finalizando aqui com vocês, né? Aliás, já foi lido o texto. Eu só estou reforçando aqui alguns pontos. E o texto é a plenitude. Olha como ele diz: somente aquilo que está pleno, mas não se move, fica oco e pobre. Pois plenitude é aquilo que
flui, que transborda. Então você pode ter um acúmulo de muitas coisas, mas você não tem amigos, você não sorri, você não transborda. Você não multiplica. Por quê? Porque o criativo está seco aí dentro. Então é aquela casa de poucos amigos. É aquele ambiente mais frio. Então, para mim, aqui neste texto, este é o ponto mais forte. Porque ele está falando de relações, ele está falando de dinheiro, ele está falando de sucesso, ele está falando de conhecimento. Tudo que não circula perde vida. E isso é muito forte em nós. Bom, aí ele fala, né, que quando você acessa esse lugar, é uma fonte que nunca seca. Mesmo quando parece que acabou, a vida continua fluindo por outros caminhos. Aqui ele dá o exemplo, né, quando aquele dia seco, aí quando vê as nuvens enche, cai a chuva, né? Então, nosso êxito mais belo é quando ganhamos pessoas, quando nós agregamos, quando nós estamos realmente envoltos a muitos outros. Sucesso que não transborda não é êxito. Êxito é aquilo que serve à vida. Feche os olhos novamente. Vamos fazer um exercício rapidinho para fecharmos aqui. Solta seus ombros. Coloca os seus pés apoiados no chão. Respira do seu jeito. Perceba na sua vida hoje. Onde na sua vida você está tentando segurar? O que você está economizando? Cuidado para não confundirem tudo que eu estou falando aqui com você não ter nenhuma reserva. Eu não estou falando disso. Por favor, se tem dúvidas, pergunte. Porque tem pessoas também que estão num outro ponto. Tem aqueles acumuladores e tem os compulsivos. Então, eu também tenho consciência de que o que eu estou falando aqui pode dar munição para compulsivos. Então, nós estamos falando de transbordamento e nós estamos falando de criatividade. Nós não estamos falando de gastar tudo. E quando eu falo de plano de saúde, eu não estou falando para você jogar a sua saúde para lá. Eu estou dizendo, será que você não está com medo? Porque não faz muito sentido essa história de você ficar pagando uma parcela para você cuidar da sua doença, como se velhice fosse sinônimo de doença, e não é. Mas se você é uma pessoa seca, de poucos amigos, se você vive pouco, com certeza você vai precisar cuidar de doença. Por quê? Porque você está ficando uma pessoa seca, isolado.
Então perceba isso dentro de você. Onde na sua vida hoje você está tentando segurar? Às vezes segurar uma relação, às vezes segurar um resultado, bater meta. Talvez você esteja segurando um reconhecimento. Talvez você esteja controlando algo. E agora você perceba o seu corpo, como ele está. Como que o seu corpo fica quando você segura? E aí eu te pergunto, ao se deparar com essa contração no seu corpo, ou este aperto, ou talvez você esteja esparramado demais, preste atenção. Quem está esparramado demais é o compulsivo. Não junta nada. Também é a mesma, é o outro lado da mesma moeda. Então, o seu corpo, ele está o tempo inteiro contando o que está se passando. Então, se você está esparramado demais, experimente se juntar. Junta. Até chegar numa medida confortável que você se sente esguio. E se você está contraído demais, tenso, controlador, experimenta abrir um pouquinho, esparrama um pouquinho. Perceba como que você fica agora, quando você encontrou uma medida mais confortável. Respira. Veja como é você usar uma frase assim. Eu confio no fluxo da vida. Sinta como que o seu corpo recebe esta frase. E nós vamos ampliar essa frase agora. Eu confio no fluxo da vida. O que é meu se renova a cada instante. Sorria, abra seus olhos. Tenham um lindo e abençoado dia. Que você possa abrir-se para a plenitude. E para quem está chegando agora, assista a live do início, eu vou deixar gravada agora. E se vocês sentirem que o transbordamento é importante, compartilhe a live com outras pessoas. É só você clicar neste aviãozinho e mandar para outras pessoas, para que o Instagram, que é uma máquina, entenda que nós estamos interagindo e que o que eu estou trazendo é relevante e que você está colhendo frutos disso que eu estou te ofertando gratuitamente. Então você oferece a sua parte, contribuindo com o compartilhamento ou fazendo algum comentário lá na caixinha do Instagram, tá bom? Beijos, até!
até amanhã. O texto de amanhã chama-se Aberto. E nós faremos um exercício também. Beijos, até amanhã às 5.